Eu vou te mostrar nesse vídeo os 3 maiores erros que se você estiver cometendo nas suas operações diárias dentro do mercado de opções binárias, você provavelmente vai quebrar muito em breve seu capital. Você pode até ganhar um pouco de dinheiro, depois você vai devolver todo ele para o mercado. Então, não importa se você já está 2, 3, 5, 10 anos no mercado, não importa. Se você estiver cometendo um desses erros, você nunca será consistente. Então vem comigo e já bora direto para a prática. Vamos para o gráfico. E o primeiro erro mais comum é a falta de uma metodologia dentro do mercado. Eu não estou falando sobre você ter uma estratégiazinha. Cara, o que vai te fazer ser realmente consistente nesse mercado, no sentido de sempre acertar mais operações do que errar, e bem mais operações do que errar, não é somente uma única estratégia. Beleza, existe a sua estratégia. Em torno da sua estratégia existem diversas e diversas confluências e variáveis que vão influenciar tanto no resultado positivo quanto no resultado negativo na sua operação. Então imagine o seguinte, a sua estratégia é só uma das partes que é necessário estar a seu favor para você conseguir pegar uma operação de green. Ou seja, você precisa não somente, vamos supor, vamos falar de estratégia de suporte e resistência, que é uma estratégia bem simples, né? Então vamos supor, o mercado tocou 4 vezes aqui nessa região. Tá bom, tudo bem. O mercado tocou aqui 1, 2, 3, 4, 5. Tudo bem. Essa é uma estratégia. Mas quais são as variáveis, indicadores, macro movimento, micro movimento? Qual que é a maior probabilidade no mercado? E é justamente isso que eu vou ensinar vocês agora. Como você vai entender como sempre operar a favor da maior probabilidade dentro do mercado, tá? Então vamos buscar uma operação aqui. Eu já vou explicar para vocês qual é o sentido e a lógica por trás de qualquer uma operação que eu pegar agora, tá? Vocês vão entender o que eu estou querendo dizer sobre metodologia, que é muito diferente de uma estratégia qualquer. Então vamos lá, que eu vou encontrar uma operação, assim que eu encontrar eu volto com vocês com uma entrada, tá? Pessoal, acabei de realizar uma operação, uma entrada e não estava gravando aqui, tá? Então vocês podem perceber que eu entrei com capital, tá? Pode ver, fazer as contas aqui, vocês vão ver que é o mesmo capital que eu estava. É que na hora que eu entrei, eu não estava gravando, agora eu coloquei para gravar, estava conversando sozinho, cara. Então nós estamos operando um time de 5 minutos, tá? Vou explicar para vocês o motivo da minha entrada, mesmo assim, e a gente pega mais uma operação para vocês entenderem, tá? Então vamos lá, a primeira coisa que nós estamos trabalhando aqui é estratégia de resistência, tá? Então nós encontramos um ponto onde existe posicionamento vendedor e também encontramos uma região onde vem respeitando muito a rejeição de compradores. Então basicamente nós encontramos aonde existe força de vendedores e fraqueza de compradores, tá? Então vamos lá, vamos só esperar esses últimos 5 segundinhos aqui, ó, para eu poder desenhar e explicar para vocês, ó. 3, 2, 1 e tá lá, uma entradinha de R$ 1.500 que nós buscamos aqui, tá? Vamos lá. Região de resistência. Aí vocês podem pensar, pô, região de resistência é muito fácil operar. Concordo com vocês. Muito fácil, cara. Só basta você realmente encontrar quais são as confluências e variáveis que podem potencializar ainda mais a operação ou, às vezes, até deixar mais fraca a sua entrada. Então, a primeira coisa que nós analisamos é o macro movimento. Nós percebemos que o mercado está numa região de demanda, ou seja, não tem uma tendência principal. Você pode até evitar esse tipo de operação se você não tiver tanto conhecimento sobre o mercado e pegar realmente uma operação talvez que o macro movimento seja extremamente a favor de compradores ou de vendedores no caso, tá? Então, sempre analisando macro movimento, beleza? Então, nesse caso, estamos numa região de demanda. O que nós identificamos? Um posicionamento vendedor. Então, toda vez que a gente tem essa transição de fluxo do movimento de venda, do movimento de compra para o movimento de venda, ou essa fraqueza, a gente tem todo o posicionamento de venda aqui respeitando, tá? Então, a gente sabe que aqui o posicionamento está extremamente forte. Nosso próximo gatilho é de fato a região de resistência que vem respeitando o primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto toque, tá? Respeitando de maneira absurda nossas operações. Indicadores que nós utilizamos. Nossa média móvel de curto prazo por cima do preço, mostrando que o movimento a curto prazo, ele está calculando as últimas velas, tá? Então o movimento de curto prazo está a favor do movimento baixista. Médio prazo e longo prazo, que são nossas outras duas médias, também estão a favor do nosso movimento de baixa. Então, o que nós identificamos? Primeiro, os indicadores, analisando o período de curto, médio e longo prazo, mostrando para a gente que a maior força é de venda. Então, nós obviamente vamos dar prioridade para operações vendedoras. Logo em seguida, encontramos uma região fortíssima a favor
do movimento baixista também. E não é uma região que vem respeitando como demanda, por exemplo, respeita movimento de compra, mas também respeita o movimento de venda. Não, apenas movimento de venda. Identificamos essa região e nossa seta passada, o mercado deixou aqui, ó, venda, tá? O nosso indicador tá escrito aqui, ó, venda, tá? Assim como aqui também estava escrito venda, venda aqui, tá? Então, venda aqui, venda pega na próxima, beleza? Então, basicamente, um indicador que nos ajuda ainda mais pegar as operações e operações boas realmente, tá? Então, nós pegamos essa entrada com todo esse tipo de confluência e variável. Então, primeiro analisando o macro movimento, o micro movimento a favor, da baixa também, nossas médias móveis de curto, médio e longo prazo mostrando força baixista, região de resistência, nossa seta de venda buscando o rompimento de uma estrela cadente sendo um doji, então olha só, buscou o rompimento da mínima, então tudo isso mostra pra gente o interesse vendedor. Então percebe que eu não estou somente utilizando uma estratégia de encosta na minha linha e retrai, e muito mais eu estou analisando qual que é o contexto gráfico realmente no macro, no micro movimento, se realmente a maior probabilidade é o mercado respeitar o movimento de venda e não às vezes rejeitar uma operação como essa. Então esse é o primeiro ponto que eu vejo que as pessoas mais erram dentro do mercado, tá? Questão da falta de uma metodologia, e vejo que muita gente opera com uma estratégia, mas não é somente estratégia, é realmente metodologia que você precisa, é mais do que só a sua estratégia, tá? E o segundo ponto que nós temos é a falta de um gerenciamento, tá? Cara, a falta de um gerenciamento na sua operação é algo que vai te levar para ruína. Então, se você não tiver um stop loss, um stop gain, não tem como você trabalhar. Você precisa entender que existe uma hora de parar dentro do mercado. Você pode até pensar assim, pô, PH, mas se eu opero com uma metodologia onde eu sempre vou trabalhar a favor da maior probabilidade, eu sempre vou acertar mais operações do que errar, por que não ficar operando o dia inteiro? Porque você é um ser humano e não uma máquina, né? Consegue entender isso? Que o seu psicológico, o seu emocional, ele tende a ficar, cara, cada vez, vamos dizer, menos racional quanto mais tempo você está olhando para o gráfico. Então, se você tiver 2 horas, eu tenho certeza que você não aguenta isso, ficar 2 horas olhando o gráfico, você vai estar quase desistindo de operar, tá? Se você ficar 2 horas analisando o gráfico, você não vai aguentar mais operar. E, cara, você precisa ter um stop. Então, imagina você ficar operando o dia inteiro. Como que fica o seu lado emocional, né? Você não vai estar mais sendo 100% racional nas suas operações. Porque quando nós vamos operar day trade, cara, você tem que deixar lá o seu lado, tem que deixar de lado o seu lado emocional e focar somente no racional. Aqui, cara, seu coração sai, fica somente aqui, ó, seu cérebro pensando e analisando as probabilidades, aonde vale realmente você correr o risco, né, e onde não vale a pena você correr o risco, beleza? Então, cara, segundo ponto, mais importante, gerenciamento. Mas PH, qual o gerenciamento eu trabalho? Cara, pega o capital que você colocou aí na corretora, não importa qual seja, se é 10 mil, se é 5 mil, se é 1.000, eu recomendo que você simplesmente opere com no máximo 5% desse capital ao dia, tá? Como meta, beleza? No máximo 5%. Depois que você for se tornando uma pessoa consistente e lucrativa, você pode vir aumentando, mas no máximo 5% do capital investido dentro da corretora, beleza? Então você vai buscando uma meta dessa maneira, tá? PH, mas qual tipo de entrada eu devo fazer? Eu devo dividir as taxas? Cara, isso depende de você. Não tem como eu falar para você que a melhor coisa a se fazer é pegar uma única taxa, pegar 3 taxas, por quê? Depende do seu perfil de trader. Tem pessoas que são bem mais ansiosas, às vezes não consegue esperar o mercado chegar na região, acaba pegando uma operação antes, então recomendo que nesse tipo de caso você utilize 3 taxas, tá? Então depende, testa, tá? Se você prefere operar com uma taxa, 2 taxas, 3 taxas. Eu particularmente prefiro operar com mais taxas do que uma só, tá? Então operar com de 2 a 3 taxas. Tá bom? Então pego meu capital e divido em 2 ou 3 operações. Mas não faço isso em todas as minhas operações. Eu vejo aonde realmente vale a pena e aonde não vale a pena. Entende? Então é muito mais sobre você sentir o mercado, entender o feeling, tá? E por último, e muito importante, cara, não vai adiantar de nada do que eu falei aqui sobre metodologia e você ter um gerenciamento se você não operar em uma corretora boa. Esse é um dos maiores erros que as pessoas também cometem, cara. Então eu estou mostrando para vocês os 3 erros que, se você estiver alinhado isso, você vai ser consistente, você vai ser lucrativo. Então, primeiro, você tem que ter uma metodologia, você precisa acertar mais operações do que errar.
Beleza, pegar, eu acerto mais do que erro, mas meu gerenciamento é horrível, eu não tenho cabeça. Então você vai acertar durante a semana toda e em um dia você vai entregar todo o seu lucro. Então você precisa ter um gerenciamento. Pega, eu tô com um gerenciamento bom e eu tô com a metodologia que eu sempre acerto mais operações do que erro. O que eu preciso agora? Uma corretora boa. Você precisa estar em uma corretora boa. Não ignore isso. Às vezes tem você mesmo que está me assistindo. Muitas das vezes pode ser que você seja extremamente bom, você tem uma metodologia muito assertiva, você realmente utiliza estratégias e consegue analisar o gráfico e ver onde realmente vale a pena entrar e onde não vale a pena entrar e você consegue acertar bem mais operações do que errar. Você provavelmente tem um gerenciamento, mas você nem deve imaginar que às vezes a sua corretora está te prejudicando. Não só no sentido de, às vezes, você conseguir fazer uma alavancagem e ela não te deixar sacar, mas até pelo próprio sentido de, às vezes, ela manipular um pouquinho ali. Cara, pelo amor de Deus, sai de corretora pequena, vai operar em corretoras gigantescas, corretoras grandes, tá? Eu faço questão de mostrar aqui para vocês, ó, deixa eu até dar o zoom aqui, mas eu faço questão, abrir ao vivo com vocês aqui, o Reclame Aqui, que é basicamente o site onde ele mostra para vocês as reclamações das empresas, tá? Então eu vou mostrar para vocês a nota que hoje em dia a Avalon está, tá bom? Então, cara, não opere em corretoras ruins, tá? Então olha só, isso vai te prejudicar e vai te dar dor de cabeça. Avalon Broker, nota, aqui nós temos 8.5 avaliado como uma reputação ótima e aqui nós temos como a 16ª melhor empresa de categorias de corretoras e bancos de investimento. Então você fala assim, tá, mas qual o critério dessa posição 16º? Cara, olha só o top 3 para vocês terem ideia. Nós temos Grana Capital, CM Capital, Genial Investimentos, BTG Pactual, Banco Inter. Vocês estão vendo o nível, tá? Elliott, cara, olha o nível que nós temos aqui. E outra, toma cuidado com corretoras novas. Às vezes tem um pouco de avaliação e às vezes você acha que está muito boa, só que, cara, é o volume de avaliações e você vê o quantos por cento que elas resolveram diante disso, tá? Então, vou deixar na descrição para vocês, primeiro, o link da minha comunidade, aonde eu opero todos os dias, operando seguindo gerenciamento, sem martingale, sem reentrada e utilizando metodologia para sempre acertar mais operações do que errar. E, em segundo lugar, vou deixar o link da corretora que eu utilizo. Você precisa estar numa corretora séria. Não importa se você não quer participar de grupo do Telegram, se você prefere operar sozinho. Cara, só segue meu conselho. Você precisa estar numa corretora séria, tá bom? Então, essas são as minhas 3 dicas para você. Se você alinhar esses 3 pontos, você vai conseguir ser lucrativo e consistente dentro desse mercado, tá bom? Então, só recapitulando, primeiro link da descrição eu vou deixar no caso a corretora, que é o ponto mais importante. Segundo ponto, meu grupo do Telegram para você participar das lives que eu faço de manhã, tarde e noite, tá bom? Operando dentro do mercado, utilizando metodologia e gerenciamento. Então, os 3 possíveis problemas que podem impactar a sua operação, eu já te passei as 3 soluções aqui. Beleza? Então deixa o like e se inscreva nesse canal que vai te ajudar muito, muito nessa sua jornada de trader. Beleza? O YouTube vai entender que você é um trader, vai te recomendar mais vídeos, assim te força a estudar mais e você consegue ter um resultado cada vez melhor, tá bom? Tamo junto demais, muito obrigado e fui!